Olá, amigos do SEACE. Hoje vamos estudar mais uma vez o Livro dos Espíritos, o capítulo 4 do Princípio Vital, e o tema é Seres Orgânicos e Inorgânicos. E aí, quem quiser pegar depois as perguntas com mais detalhe, vai de 60 a 67. Aí, o primeiro questionamento que eu quero trazer para vocês é o que são esses seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos, eles são regidos por um ciclo de vida, ou seja, eles nascem, se reproduzem e morrem, falecem. Eles têm órgãos próprios, ou seja, eles têm atividade e movimento de vida. As plantas também, os animais e nós seres humanos. As plantas têm o seu mecanismo de funcionamento próprio, singular, têm as células vegetais. Então, elas também estão inseridas nos seres orgânicos. Já os seres inorgânicos, eles não têm essa atividade, esse movimento de vida. A matéria é agregada. E dentro desse conjunto de seres inorgânicos estão o ar, a água e os minerais. E o que é interessante a gente pensar? Que dentro do nosso organismo, do nosso corpo, nós temos esses seres inorgânicos. Os minerais, como o ferro, o sódio, o cálcio, o potássio. Então, dentro do organismo orgânico, há também seres inorgânicos. É interessante a gente pensar por esse ponto de vista. E aí, qual é a força que une a matéria nos seres orgânicos e inorgânicos? É a força regida pela lei de atração nesses dois seres. E aí São Vicente de Paulo, ele traz uma mensagem reflexiva, bonita sobre isso, que ele diz que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para os seres inorgânicos. Então, que a gente possa pensar sobre essa frase do São Vicente de Paulo. Outros questionamentos que eu trouxe aqui. A matéria é a mesma para ambos, orgânicos e inorgânicos? Sim, a matéria é a mesma. Só que o que diferencia é que nos seres orgânicos há o princípio vital, ou seja, que vai dar essa animalização no ser orgânico. E aí a gente traz um questionamento primeiro. O que é esse princípio vital? O agente vital? Ele é derivado, ele tem a sua origem no fluido cósmico universal, ou no fluido universal. Assim como o fluido elétrico, o fluido magnético também é derivado do fluido cósmico universal. E aí esse princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, só que varia de acordo com a espécie. Isso é importante também a gente compreender. É o mesmo para todos os seres orgânicos, mas vai variar a partir da espécie. E a partir desse princípio vital, foi o que eu falei antes, ocorre o movimento e a atividade da vida por si mesmos, o que diferencia do ser inorgânico, que ele recebe sempre um impulsionamento, uma ação. Ele não consegue fazer por si próprio, como as rochas, a água e o ar. E o que é importante a gente saber também sobre o princípio vital? Que há uma relação de interdependência, de reciprocidade entre o princípio vital e a matéria. Rodrigo, não estou entendendo. Como é que a gente pode esclarecer mais isso? O que é essa relação de interdependência? É assim, ó. Vamos pensar nas nossas mãos. Aqui, essa mão esquerda vai ser o princípio vital e essa mão direita vai ser a matéria. Elas duas separadas, elas conseguem agir? Vai haver vida? Elas duas estando separadas? Não, essa aqui continua sendo matéria e essa aqui continua sendo um princípio vital latente, ou seja, não tem vida ainda.
Agora, quando eu junto essas duas mãos e começo a gerar atrito, a esfregar uma sobre a outra, o que eu estou colocando? Uma relação de interdependência, de união. Ou seja, a partir desse atrito, eu vou gerar a vida. Sem o atrito, não há vida ainda. Continua sendo matéria e continua sendo um princípio vital latente. Agora, a partir do momento que tem essa ação de atrito, está gerando a vida orgânica. Ou seja, o princípio vital para se tornar vida a partir do ser orgânico necessita da matéria unida. Então, essa é a relação de interdependência. Sem a união desses dois, não há vida. E sem a ação da matéria sobre o princípio vital, também não haverá vida. Certo? E aí uma coisa também interessante sobre os elementos que constituem o universo. A gente sabe que é Deus, o Espírito e a matéria. E o princípio vital, ele não está como sendo um elemento constitutivo do universo? Está, com certeza, ele é um elemento importantíssimo por tudo que a gente explicou sobre a questão dessa união com a matéria, de interdependência, a questão que é um derivado do fluido cósmico universal, a questão de que é ela que vai dar o movimento e a atividade da vida por si mesmos. Então é importante. Só que a gente tem que pensar o princípio vital como uma derivação, uma modificação de um princípio base, de um princípio causal. Ou seja, o princípio vital ele vai ser um efeito desse princípio base, desse princípio causal, que é muito maior. Então, ele é um efeito, assim como o fluido elétrico, o fluido magnético, também são efeitos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, foi o que a gente falou, só que varia de acordo com a espécie. Vamos lembrar disso. E o que é importante também a gente não esquecer? Dessa questão da lei de atração, que vai ser a mesma, né? Que aí São Vicente de Paula coloca para nós, que o amor vai ser a lei de atração para os seres vivos, para os seres orgânicos, e a atração vai ser a lei de amor para os seres inorgânicos, ou seja, a agregação da matéria. E aí, esses foram os principais pontos sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Lembrando que a pergunta vai de 60 a 67. E para finalizar, eu queria tocar num ponto muito importante que a gente está vivendo neste mês de setembro, que é a questão do Setembro Amarelo. Ou seja, é um mês de valorização da vida e combate ao suicídio. E por que é importante a gente se ater a esse tema, a esse assunto? Porque a gente precisa fazer a nossa parte. A gente vive em diferentes ambientes, escola, família, trabalho, e às vezes tem alguma pessoa que indica sinais que está passando por algum sofrimento, que está passando por uma grande tristeza, pode estar com alguma alteração na psique, como a depressão, pode estar sofrendo com alguma angústia. Então a gente precisa estar com a mente e o coração aberto para ver essas situações e de alguma maneira ajudar. Lembrando que cada pessoa é única, não há uma receita. Ou seja, a gente precisa chegar e conversar. Falar é uma boa solução, como a própria campanha diz. A gente precisa ouvir o outro, saber escutar. Não escutar a partir do meu mundo, da minha visão de mundo, do meu micromundo. Não. A gente precisa escutar saindo de nós, saindo de si, e escutar o outro. É interessante, tem um estudioso chamado Christian Dunker, que ele fala sobre os 4 Hs, a letra H, de ouvir, de escutar. E aí ele fala em hospitalidade, ele fala também que a gente deve compartilhar o sofrimento. Ou seja, se eu estou passando por algo, que eu possa falar para alguém,
porque o outro também às vezes passa por algo que é semelhante ou diferente do meu sofrimento. Então eu preciso utilizar dessa escuta da melhor maneira, da maneira que o outro precisa e não da maneira que eu quero, certo? E aí, para finalizar, eu queria colocar a prece dos suicidas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, para a gente finalizar esse estudo, certo? Que a gente possa fazer a diferença na vida de alguém, ajudando de alguma forma. Está no capítulo 28, coletânea de preces, por um suicida. Sabemos, Deus, a sorte reservada àqueles que violam as tuas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a tua misericórdia é infinita. Nos digna a estendê-la sobre a alma de todos que cometeram o suicídio, principalmente neste momento de pandemia. Possam as nossas preces e a sua comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que essas pessoas, esses espíritos experimentam, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir, ajudar os infelizes, tomai-os sobre as tuas proteções. Inspira esses espíritos ao arrependimento de sua falta, e que a tua assistência dê força de suportar com mais resignação as novas provas que terão de sofrer para reparar. Afastai deles os maus espíritos que poderiam de novo levá-los ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa te abrandar a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia na bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependimentos, e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Que esta prece possa chegar a todos que cometeram este ato, que se deixaram infelizmente vencer pelo sofrimento, e que nós, independentemente da religião, possamos ajudar essas pessoas que estão com este pensamento, pois precisamos vivenciar, como dito recentemente por uma amiga da Casa Espírita, vivenciar a fraternidade. Que assim seja. Então, um grande abraço, meus amigos, que esse estudo possa ser proveitoso e esta oração para todos vocês. Um grande abraço.